para agente censitário, né? E nessa aula, o tema, portanto, é um tema envolvendo, sobretudo, o pensamento lógico, né, o raciocínio lógico, e eu vou apresentar aqui brevemente o programa das aulas, né, o programa que envolve os temas para o concurso, e em seguida vamos iniciar a discussão do primeiro tópico do programa, né? Então, eu sou professor Ivan Maia, da Universidade Federal da Bahia, né? Tenho a graduação em matemática, sou formado em matemática pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Cheguei a fazer um ano de mestrado em matemática e depois, quando estava no mestrado, deixei justamente para me dedicar à filosofia e entrei na graduação em filosofia, concluí o mestrado em filosofia e depois o doutorado em educação na área de filosofia da educação. Então, hoje eu sou professor da UFBA no bacharelado interdisciplinar em artes, porque eu também tenho uma formação artística que me permitiu trabalhar a filosofia com a arte, né? Essa interdisciplinaridade. E também sou professor na pós-graduação, no mestrado interdisciplinar em humanidades da Unilab, que é a Universidade Afro-Brasileira, que tem um campus no Ceará, outro na Bahia. Eu passei 3 anos e meio lá no Ceará e ainda permaneço ligado a esse mestrado, né, que eu ajudei a criar. E sou professor também do doutorado em difusão do conhecimento, que é multi-institucional, e eu sou um doutorado que a UFBA é uma das instituições, né, é a instituição sede desse doutorado, e eu também ensino nele. E aí, eu deixei de estudar matemática há muito tempo, mas o raciocínio lógico me acompanhou, não só com a filosofia, mas com diversos modos, né, como a gente utiliza, e na formação em matemática a gente pôde treinar mais esse raciocínio lógico. E aí eu vou apresentar para vocês alguns dos elementos envolvendo, né, as estruturas lógicas do pensamento, para a gente poder treinar esse primeiro tópico do concurso, do programa do concurso, né? Então, vamos começar apresentando o, o programa, né? Eu sou parte do Círculo Palmarino, que está promovendo esse cursinho como uma forma de ajudar estudantes pobres, negros, né, a terem oportunidade aí com essa prova do IBGE, né, é uma ação de militância política, né, porque a gente sabe que a população mais pobre tem menos chance, tem menos oportunidade para disputar uma vaga num tempo de desemprego, né? Então, nós vamos justamente começar a abordar, né, esse tema, esse programa, né, dos temas para a prova de agente censitário. Então, vamos... eu esqueci uma coisa, o programa. Antes, vou apresentar o programa antes de entrar nos tópicos, né? Então, nós temos aqui pronto, esse aqui é o programa relativo a, a, ao conjunto de temas da prova para agente censitário, né? Então, estruturas lógicas é o primeiro tópico que a gente vai abordar hoje. Então, depois, lógica de argumentação, diagramas lógicos, aritmética e leitura e interpretação de tabelas e gráficos, né? Então, esse aí é o programa. Eu esqueci de fazer isso, vou colocar aqui nesse slide, né, que eu preparei.
Então, temos esse programa, que é o programa para esse que nós vamos estar estudando durante essas aulas, né? E como são 5 aulas e são 5 tópicos, eu distribuí para cada aula um desses tópicos, né? Então, hoje vamos estudar as estruturas lógicas. Então, vamos começar, né, justamente considerando a, a estrutura lógica do pensamento, que é aquilo que o primeiro a abordar isso foi o Aristóteles, né? Então, Aristóteles é o filósofo grego que é o primeiro a codificar a lógica, né? A enunciar um conjunto de princípios. O princípio mais importante é o princípio chamado princípio do terceiro excluído, ou da não contradição. Então, isso é o principal princípio, até redundante, né? Principal princípio, mas é o mais importante princípio da lógica, né? Ele diz o seguinte: uma sentença ou uma proposição ou é verdadeira ou falsa. Não há outra possibilidade, não existe uma terceira opção, né? Então isso é do pensamento lógico. Vale para o pensamento lógico. Na vida, a gente sabe que existem as contradições, que o mundo, a realidade do mundo é repleto de contradições. A própria história, ao longo da história, né, o movimento da história ocorre através de contradições. Mas, no pensamento lógico, sobretudo esse pensamento que é, digamos, utilizado na matemática, né, funciona dessa forma. Ou é verdadeiro ou é falso, não há outra possibilidade. No mundo real, a gente sabe que existem os paradoxos, né? E aí, na própria matemática, muito depois, é que foi se encontrar também paradoxos, ou seja, uma espécie de é, não cumprimento desse princípio, né? Mas ele é o princípio basilar da lógica, ainda que contemporaneamente já haja paradoxos que apontam para as limitações, né? Então, nesse princípio, é importante a gente entender, né, que é assim que funciona o pensamento lógico. Quando estivermos tratando de questões lógicas, esse é o princípio que vale, né? Então, ou é verdadeiro ou é falso. Qualquer sentença, qualquer proposição só tem essas possibilidades. Não há outra, não se admite, né, no pensamento lógico, uma terceira possibilidade, uma terceira opção. E aí aparece o chamado silogismo. O silogismo, depois da gente conhecer o princípio básico da lógica, que é esse princípio da não contradição, né, nós chegamos à forma básica do pensamento lógico, o silogismo, né, chamado assim lá pelo Aristóteles. Né? E aí o exemplo que o Aristóteles dá é o seguinte, né, um caso particular de silogismo. Né? O silogismo, então, ele seria um modo de pensar lógico, né, que, pelo raciocínio, chega a uma conclusão. Vejam o exemplo dado por Aristóteles. Se todo homem é mortal e Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. É um caso muito conhecido, né, que pode, para muita gente pode parecer banal, né, mas o que ele tem de banal é importante a gente entender que ao mesmo tempo que é assim, digamos, parece banal, parece óbvio, né? Mas é um modo de pensar, ele é um exemplo de um modo de pensar que é esse modo lógico, né? Que justamente, se é afirmado algo que vale para todos de um conjunto, e um elemento é parte desse conjunto, então o que foi afirmado vale para ele. Né? Faltou aqui um que. Né? O que foi afirmado vale para ele.
Ou seja, é esse modo de pensar que é o modo lógico, né? Então vejam que, dessa forma, você tem a premissa geral, que é todo homem é mortal. E, a partir dela, considerando um caso particular, que é o caso de Sócrates, conclui-se sua validade para um caso particular. Então, Sócrates é mortal, né? Pode-se concluir que se vale para todo homem, esse caráter mortal, né? Então vale para Sócrates também, na medida em que Sócrates também é homem. Então, essa aqui seria a forma lógica de pensar em que se parte de uma afirmação geral, considerando-se um caso particular, então conclui-se que, no caso particular, vale aquilo que vale para todos, né? Ou seja, é algo, é uma estrutura de pensamento, né, que permite a dedução, que é justamente o que nós vamos abordar em seguida, o pensamento dedutivo. Então, podemos deduzir que, podemos concluir que, né? Então, a dedução é quando retira-se, extrai-se uma conclusão para um caso particular a partir da validade geral para o conjunto dos casos, né? Então, esse modo de pensar é o modo lógico, né? Então, se é afirmada uma proposição supostamente válida para um conjunto de casos e um elemento pertence a esse conjunto, então a proposição vale para esse elemento. Essa é a forma de pensar lógica, né? Então, a dedução, ela apenas explicita algo que estava implícito. Veja, quando ele afirma todos os homens são mortais, está implícito aí que cada um dos casos, de cada um dos homens, né, reais, existentes. Então, o caso de Sócrates é apenas mais um caso, que estava implícito na afirmação geral, né? Quando você diz todos os homens são mortais, está implícito que qualquer um deles é mortal, inclusive Sócrates. Aí você considera todos os homens são mortais e Sócrates é homem, né? Ele preenche essa condição, né, de ser humano, então ele faz parte do conjunto, né, dos humanos, e considerando que todos esses humanos são mortais, então Sócrates também é mortal. É a conclusão obtida. Ou seja, a conclusão torna explícito essa condição mortal de Sócrates, que quando se afirmou o caso geral, estava implícito. Portanto, a dedução, ela deduz explicitando o que estava implícito. Quer dizer, ela não revela nada novo, ela só revela o que estava, de certo modo, escondido, oculto, implícito na afirmação geral, certo? Então, a forma geral da implicação lógica seria: se P, então Q. Né? Então, se Sócrates é homem e todos os homens são mortais, então que, né, Sócrates é mortal. Então, representada dessa forma, P, uma seta, Q. Né? Então, essa representação aqui é, digamos, na linguagem da lógica. A lógica, ela se organizou, se estruturou, né, como uma linguagem também. E nessa linguagem da lógica, você representa dessa forma. Se a proposição P é válida, então a proposição Q é válida. Né? Aí, consequência que podemos tirar disso é o seguinte, entre outras consequências possíveis, né? A lógica se desenvolveu e extraiu consequências, né? Depois a gente vai analisar na próxima aula outros casos, né? Mas um desses casos nós temos
que é o caso mais imediato, o primeiro, né, a primeira consequência, se você tem essa implicação, que nós chamamos, P implica que, né, quer dizer, uma proposição P sendo válida, acarreta que a proposição Q é válida. Então, se isso aqui é válido, né, se essa proposição aqui é válida, então nós temos a seguinte consequência. A negação, aí a gente coloca um til, né? A negação de Q implica a negação de P. Ou seja, se P é válida, então Q é válida. Agora, se Q não é válida, então P não é válido. Por quê? Se P fosse válido, então Q seria válido. Entendem? Ou seja, se a conclusão é falsa em algum caso, então a premissa é falsa em sua generalidade. Né? Então, se vamos considerar aquele raciocínio, aquele silogismo, né? Todo homem é mortal e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. É um exemplo desse tipo aqui. P são as premissas e Q é a conclusão. Né? Aí, se você tem que a conclusão, no caso aqui, um caso em que alguém, um homem, não é mortal, se você tiver um caso desse, basta aparecer um que não seja mortal. Né? Basta aparecer um homem que não seja mortal. Um ser humano. Né? Homem ou mulher. Então, qual é a conclusão que teríamos? É que P, teríamos a negação de P, ou seja, P não seria verdadeira. Então, a P significa o quê? A afirmação de que todos os homens são mortais. Né? Então, no caso, a generalidade, ó, se a conclusão é falsa, em algum caso, se existe um único caso que, que, é, que é, em que não vale a conclusão, então a premissa é falsa na sua generalidade. A premissa não vale para todos os casos, porque existe um que contradiz. Né? Muitas vezes, na matemática, isso aí é o chamado contra-exemplo. Significa o seguinte: se você quer provar que uma afirmação é falsa, basta encontrar um exemplo que contradiz, né, a, a, a afirmação, a proposição. Então, é também uma forma do chamado demonstração por absurdo, que você quer provar que uma proposição é válida, você supõe, né, que ela não seja válida, né, supondo que não fosse, e você chega à conclusão, portanto, de que se não Q, então não P. Quer dizer, se a conclusão não é válida, então a premissa é falsa. Então, é um tipo de raciocínio que eu estou só mencionando, mas não acredito que eles vão perguntar sobre isso no concurso. Isso aí já é avançado, já é para um nível de faculdade de matemática, né? Então, o importante aqui é a gente compreender essa consequência, porque ela é uma consequência lógica, né, da implicação. Quer dizer, se temos uma proposição P implicando uma proposição Q, então a negação de Q implica a negação de P, certo? Então, esse é o ponto importante para entendermos. Aí, vamos considerar um exemplo. Consideremos P como sendo ser negro e Q
como sendo ser antirracista. Poderíamos supor que se alguém é negro, então é antirracista. Aí teríamos a fórmula: se P, então Q, ou P implica Q. Né? No entanto, se alguém não é antirracista, então seria possível concluir que não é negro? Vamos questionar, né? Basta existir, portanto, um negro que não seja antirracista, que a suposição perde a validade. Então, portanto, ser antirracista não é uma consequência lógica de ser negro, da negritude. Eu coloquei, inclusive, uma observação. Podemos acrescentar, a partir da filosofia, que ser antirracista é uma construção subjetiva, que requer uma tomada de consciência do racismo que estrutura nossa sociedade. Né? Mas isso não é tema do concurso. O tema do concurso, que precisa ser entendido aqui, é a lógica, né? É o raciocínio lógico. Ou seja, basta que exista um negro que não é antirracista, que aí a suposição de que todo negro é antirracista perde a validade. Um exemplo, um contra-exemplo, né, seria o presidente da Fundação Palmares. Enquanto nós, no Círculo Palmarino, somos antirracista, o presidente da Fundação Palmares é um negro que nega o racismo, portanto, ele não é antirracista, ele não combate o racismo, ele diz que o racismo não existe na sociedade brasileira. Então, dessa forma, ele é um negro que não é antirracista, portanto, ele é o contra-exemplo para essa suposição, né, que, digamos, é a pergunta, justamente, né, poderíamos supor, né, que se alguém é negro, então é antirracista. Né? Quer dizer que P implica Q. Né? Então, essa seria a suposição. Se é negro, então é antirracista. Supor isso nos leva a uma contradição com o fato de existir um negro que não é antirracista. Né? Então, significa justamente que a existência de um negro que não é antirracista é a negação de quê? Né? E a negação de quê está levando justamente à negação de P. Né? Significa, então, levaria, né, à negação de P. Mas, no caso, ele é negro. O presidente da Fundação Palmares é o contra-exemplo. Ele é negro, mas ele não é antirracista. Então, vejam que a estrutura lógica é uma estrutura que está, digamos, muito entranhada, intrínseca à nossa linguagem no modo de pensar lógico. Né? Quando usamos a linguagem no modo de pensar lógico, então nós temos essa estrutura de pensamento que é baseada no princípio da não contradição e tem como, digamos, forma básica o silogismo. Né? Então, seria esse primeiro aspecto da estrutura lógica do pensamento. Né? Bom, para apresentar, digamos, a estrutura lógica do pensamento, esse seria o conteúdo que eu tinha para apresentar. Né? E aí, portanto, eu abro agora para a gente poder dialogar e buscar dúvidas, questões, e a gente poder tratar, né,
Cristiane está perguntando se o material está no grupo. Eu respondo que ainda não, mas eu vou colocar, vou salvar esse arquivo de slide em PDF e vou compartilhar no grupo de WhatsApp. Né? Caroline já respondeu, né, Carol? O professor Ivan irá disponibilizar o material no grupo após a aula. Então, Joyce está dando aqui, está dando parabéns. Eu agradeço, Joyce. A gente está aqui para tentar esclarecer, né, e explicar, né, e esclarecer, no caso aqui, no nosso caso, é enegrecer. é, é um esclarecimento que trata dessas questões da compreensão do racismo, da compreensão da negritude, né? Por isso que eu dei como exemplo esse caso, né, envolvendo o pensamento lógico sobre uma questão racial, né? Para a gente juntar as coisas, perceber que, em primeiro lugar, para a gente compreender o racismo, a gente também precisa de pensamento lógico. A gente precisa, antes de tudo, compreender isso, que não basta ser negro para ser antirracista. Né? Então, Allen, ok, obrigado, né, pela, pelo elogio, né? E Juliana, pode colocar na tela novamente o último slide? Podemos então voltar para o último slide. Vamos lá, Juliana. Se quiser fazer uma pergunta, né, eu vou abrir aqui o último slide. Né? Ângelo está colocando: no Brasil há negros, brancos e pardos. E um pensamento lógico. Então, Ângelo, para compreender, né, toda essa realidade relativa a negros, brancos e pardos, nós também usamos o pensamento lógico. Claro que não é suficiente, é preciso mais do que lógica para entender. Por isso que eu falei que, para entender como é que um negro não é antirracista, né, é preciso mais do que lógica, é preciso filosofia, é preciso história, é preciso entender como é que uma parte da população negra permanece ainda alienada de sua própria negritude. Né? Isso daí, quem ajuda a entender é um pensador afrodiaspórico chamado Frantz Fanon, né? Que nasceu na Martinica, uma antiga colônia francesa, e sendo negro e tornando-se psiquiatra e indo para a África, ele estudou, né, todo o processo dos negros e entendeu o modo como os negros experimentam o racismo. Né? Então, é preciso entender justamente esse processo. Né? Então, é preciso mais do que pensamento lógico. Né? Então, vamos para o último slide, né, a pedido. Aqui está o último slide. Né? Então, é um caso particular dessa implicação lógica. Né? A forma geral da implicação lógica é: se P, então Q. Né? É a sentença. Se a premissa é válida, então que a conclusão é válida. Né? Agora, como a gente viu no slide anterior, se Q não for válido, então P não pode ser válido. Porque se fosse, Q seria válido. Entende? Como a negação da conclusão implica a negação da premissa. Certo? Isso é uma consequência lógica. Né? Quer dizer, se a conclusão for falsa, então a premissa é falsa. Né? Aí você quer colocar alguma questão? Quer fazer uma pergunta em relação a esse último slide?
Bom, se não tiver uma questão, eu vou disponibilizar, né, o conteúdo desses slides, né? Eu só preparei para a primeira aula. Então, na próxima aula terão mais slides, né? E aí eu compartilho na segunda aula o arquivo em PDF com o acréscimo da segunda aula. Então, na segunda aula eu vou compartilhar a primeira e a segunda junto. Na terceira, as três primeiras. Até a última, na quinta aula, aí eu compartilho o arquivo de todas as aulas, né? Então, seria basicamente isso que tínhamos, né, para tratar. E eu estou querendo que vocês coloquem questões, porque o conteúdo ele é muito sucinto, né? São essas as estruturas lógicas. É, nós teríamos, além disso, uma outra lógica, né, que é a chamada lógica dialética, né, que não é a lógica da matemática. Então vejam que essa daqui é a lógica da matemática. É muito importante a gente entender, ó, aqui o conteúdo programático é raciocínio lógico quantitativo, porque o IBGE lida com estatísticas, lida com números, lida com dados quantitativos, né? Se a gente vai para um raciocínio lógico voltado para os acontecimentos da história, aí já não é mais a compreensão de um raciocínio lógico meramente quantitativo. Aí a gente já iria para a compreensão das contradições da história. Aí já deixa de valer o princípio que é o princípio que eu enunciei no primeiro slide, aqui nesse segundo slide, na verdade, né, o terceiro do arquivo, que sobre as estruturas lógicas e que é justamente o princípio do terceiro excluído ou da não contradição. Esse princípio ele vale para o raciocínio lógico quantitativo. Quando passamos para o raciocínio lógico, que a gente chama qualitativo, que envolve a própria sucessão dos acontecimentos na história, aí a gente já tem a contradição como parte da lógica da história. Quer dizer, a história se desenvolve com contradições. Então, numa determinada época, digamos, há uma visão de mundo predominando, e numa época seguinte, uma visão de mundo oposta à que havia se desenvolve e passa a predominar. Então, por exemplo, hoje, nós, considerando que desde 2016, né, que houve um golpe de Estado que tirou da presidência a presidenta Dilma sem que houvesse crime de responsabilidade. Portanto, foi um impeachment sem crime de responsabilidade. Isso é um golpe. Então, desde então, um outro modo de estruturar a sociedade brasileira passou a predominar. Então, nós tivemos um período aí, né, independentemente de partido, né, nós tínhamos um período em que a lógica do desenvolvimento histórico do Brasil era a distribuição de renda, por exemplo. Depois, a partir do golpe contra Dilma, a lógica histórica do desenvolvimento do Brasil passou a ser concentração de renda. Então, tanto no governo Temer, quanto agora no governo Bolsonaro. Então, é importante a gente entender que essa lógica da história é a lógica que admite a contradição. Os acontecimentos se contradizem, as épocas se contradizem. A época dos governos progressistas e a época desses governos neofascistas e neoliberais, né? Então, mas aí já é no campo da história e da filosofia, né? No campo do raciocínio lógico quantitativo, o que vale é esse modo de pensar que não admite a contradição, né? Então, qualquer proposição, sobretudo na matemática, né, ela funciona dessa forma. Ou é verdadeira ou é falsa, não há uma terceira possibilidade, né?
Mas, por exemplo, na física do século XX, se descobriu que um elétron ele é, ao mesmo tempo, partícula e onda eletromagnética. Né? Então, para quem fez o ensino médio, estudou física, deve ter uma noção. E isso significa que o caráter do elétron é tanto de matéria, partícula, quanto ondulatório, energético. Né? Então, é ao mesmo tempo as duas coisas. Né? Então, ele experimenta uma espécie de contradição que é ser, ao mesmo tempo, matéria e energia. Ou seja, duas coisas que se consideravam contraditórias. Ou era energia ou era matéria. Aí a física do século XX mostrou que é possível o elétron ter um comportamento tanto de matéria quanto de energia ondulatória. Né? Então, isso é um exemplo de como, na física, se descobriu algo, né, que não cumpre esse princípio da lógica. Né? Ou seja, é o caráter paradoxal do elétron. Né? O paradoxo é justamente o, o, o descumprimento do princípio da lógica. Né? O paradoxo, enquanto na lógica duas afirmações opostas não podem ser verdadeiras, então, se uma é verdadeira, a outra é falsa, né? Na realidade, você tem o paradoxo que admite que duas proposições opostas possam ser ambas verdadeiras e se complementarem. Né? Então, esse é um outro modo de pensar, que não é o modo lógico, né, do raciocínio lógico, quantitativo. É uma outra lógica. Né? Então, você tem essa lógica que eu falei da história, que é a lógica dialética. Né? Então, enunciada por um filósofo do século XIX chamado Hegel, alemão. Já é, o paradoxo já surge desde a Grécia Antiga. Né? Desde que, quando surgiu a lógica, já surgiu também o paradoxo. Essa possibilidade de admitir, né, que duas afirmações opostas possam ser verdadeiras ao mesmo tempo. Um exemplo disso é do pensamento do filósofo grego Heráclito, que ele considerava que a realidade está em constante transformação, né? Tudo está se transformando, tudo está em mutação contínua, né? E considerando que as coisas se tornam o que elas são através desse movimento contínuo, dessa transformação contínua, né? Então, tudo o que é vem a ser o que é se transformando. Então, essa contínua transformação significa que o que é já está deixando de ser o que é, já está se transformando em outra coisa. Então, ao mesmo tempo que é, já não é mais. Esse é o paradoxo do ser, um paradoxo constitutivo de um modo de pensar que compreende a realidade em transformação. Esse modo de pensar, lá na Grécia Antiga, ele não foi valorizado. Né? Então, o que foi valorizado a partir de Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, que é quem codifica a lógica, a primeira codificação da lógica, né? E enuncia esse princípio da não contradição, é justamente essa lógica, né, da não contradição, que não admite o paradoxo. Né? Já Heráclito, bem antes de Sócrates, né, ele é um pré-socrático, ele já pensava compreendendo a realidade em transformação e compreendendo o paradoxo do ser, que enquanto é, já está deixando de ser, já não é mais. É e já não é mais o que era. Né? Então ele é deixando de ser. Então, esse modo de compreensão não é lógico,
Não é um raciocínio que se possa considerar quantitativo, lógico-quantitativo, dessa lógica que estamos aqui estudando. É um outro modo de pensar, né? Então, gente, alguém queria colocar alguma questão antes da gente terminar? Deixa eu ver, portanto, aqui o chat, né? Juliana, o exemplo citado hoje é de princípio quantitativo, não é? Ou qualitativo? É quantitativo, Juliana. Estamos realmente, Carol já explicou, né? Então, Leila diz, Carol, vou sair já já, aguardo o seu contato para me conectar ao Círculo Palmarino. Ótimo, Leila, chega junto, né? Então, outra questão aqui, Ângelo, será que esse campo do raciocínio lógico deixa as pessoas alienadas? É possível, Ângelo, pelo seguinte, se a gente não for capaz de compreender as contradições da história e ficar achando que tudo na história se desenvolve de forma lógica, a gente vai pensar, por exemplo, como dizem por aí, que o que estamos vivendo hoje, toda essa realidade do neofascismo, com neoliberalismo, com concentração de renda, né, com todos os problemas que temos, seria uma consequência lógica, né, da época progressista, em que se distribuiu renda, em que se democratizou a sociedade, em que se desenvolveram políticas de afirmação para os negros, né, para a população negra, que precisava de reparação histórica, inclusive as cotas. Né? Então, quer dizer, a realidade atual não é uma consequência lógica da, da realidade dos governos progressistas, nesse sentido de uma lógica do quantitativo, né? Uma lógica que é da matemática. Então, quando pensamos uma lógica da história, aí temos que admitir a contradição, temos que admitir que a realidade atual contradiz a realidade que havia antes nos governos progressistas. Então, podemos considerar, sobretudo, o aspecto da concentração de renda e da distribuição de renda. Né? Os governos progressistas eram governos de distribuição de renda. Os governos atuais, tanto Temer quanto Bolsonaro, são governos de concentração de renda. Né? Então, se olharmos as estatísticas, a gente percebe isso claramente. Né? Então, as estatísticas são produzidas, sobretudo, pelo IBGE. Né? Então, Ângelo está certo. Esse raciocínio lógico pode deixar as pessoas alienadas. Nem sempre. Também o raciocínio lógico também serve para a elucidação, né, para a gente compreender e explicar aspectos. Inclusive o IBGE, com as suas pesquisas quantitativas, ajudam a gente a compreender quantitativamente a sociedade e poder raciocinar logicamente a partir dos dados quantitativos para entender, por exemplo, né, a realidade de Salvador. Em Salvador, que é a capital, segundo o IBGE, com a maior percentual de população negra, que chega a 82%, né, juntando pardos e pretos, né? Nessa cidade, os negros ganham, em média, um terço do que os brancos ganham, em média. Então, vejam que, para a gente entender isso, né, entender esses dados, a gente precisa de um raciocínio lógico quantitativo. Em primeiro lugar, entender que 82% da população de Salvador é negra, a gente precisa entender que isso é um dado obtido somando o percentual de pardos e de pretos. Né? Inclusive, em Salvador, também é a capital com o mais alto percentual de pretos. Né? Então,
juntando os dois percentuais de pretos e pardos, você tem o mais alto percentual de negros, 82%. Né? E aí, o outro dado é quando você calcula o salário médio dos negros e o salário médio dos brancos e percebe que o salário médio dos negros é um terço, é um absurdo, é um terço do salário médio dos brancos. Ou seja, a capital mais negra do Brasil, né, é também uma das capitais mais racistas, onde os negros são vítimas de uma injustiça e ganham um salário que é um terço, em média, do salário dos brancos. Vejam, para a gente entender, portanto, a gente precisa tanto do raciocínio lógico quantitativo, quanto de um raciocínio histórico, né, para compreender como é que essa realidade chegou a ser isso que é agora. Né? Então, uma coisa é compreender como ela é agora. E aí a gente precisa de raciocínio lógico quantitativo. E para entender como foi que ela chegou a essa situação, aí a gente precisa do raciocínio histórico, que é mais qualitativo, para entender como é que as forças progressistas foram derrotadas, né, e as forças reacionárias assumiram o poder e passaram a concentrar a renda. Né? Então, são forças reacionárias que são racistas, que são machistas, que são homofóbicas. Então, todos esses dados estão presentes aí nas estatísticas do IBGE. O IBGE é muito importante, inclusive, os dados da nação são muito importantes para a gente entender a nossa realidade. Hoje, a epidemia, por exemplo, a ciência lida com muitas estatísticas. Estatísticas produzidas pelo IBGE são usadas para desenvolver, formular políticas de saúde pública para lidar com a epidemia. Só que não basta o IBGE produzir os dados, não basta os cientistas usarem esses dados para formular políticas públicas de saúde, porque o governo não está nem aí. O governo não está interessado em promover saúde pública, em promover vacinação, em adotar as medidas recomendadas pela ciência. Né? Os cientistas estão lá estudando, estão em laboratórios, pesquisando, desenvolvendo vacina, planejando formas de prevenção e de cuidados para evitar a propagação do vírus, mas o governo chega e diz para não usar máscara, para aglomerar, para sair para a rua, para que a vacina não vale, né, que não vai, aí não compra a vacina, dificulta tudo, e a gente está tendo a pior situação do mundo em termos de epidemia, como resultado. Aí, para compreender o resultado, é preciso compreender historicamente. Mas, para compreender a realidade atual, a gente precisa de um raciocínio lógico quantitativo para entender os números, né? Números produzidos pelo IBGE, sobretudo. Né? Então, por isso que o raciocínio lógico quantitativo é tão importante num concurso para o IBGE. Né? Deixa eu ver se temos mais perguntas. Joyce, perfeita contextualização histórica para entendermos a lógica. Obrigado, Joyce. Leila, preocupado com a nossa compreensão. Leila, perfeito. Prof, o senhor está de parabéns com o conteúdo e explicação. Obrigado, Leila. Realmente, eu acredito que ainda vamos poder aprofundar melhor alguns desses aspectos que estudamos hoje. Né? A gente chegou no limite do tempo, então nas próximas aulas nós vamos ter obrigado, Leila. Então, nós vamos ter nas próximas aulas outras oportunidades para explicar melhor algo que hoje possa ainda não ter ficado muito bem compreendido. Certo, gente? Vamos, inclusive, abrir um momento para vocês poderem colocar questões lá no grupo de WhatsApp. Certo?
Então, agradeço a todas e todos que estiveram aqui hoje, né, e sobretudo a Carol, a Valécio, que são do Círculo Palmarino junto comigo e que estão dando o apoio, né, fazendo um trabalho muito importante. Estamos todos juntos como militantes para favorecer que pessoas pobres possam ter uma preparação para ter alguma oportunidade num cenário de tanto desemprego e de uma realidade tão difícil para todo mundo.